Olá a todos, meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, sou um engenheiro de redes de computadores focado na área de segurança e esse é mais um vídeo da série Segurança em Redes de Computadores. Hoje vamos falar sobre IDS, ou seja, o Intrusion Detection System, e sobre o IPS, o Intrusion Prevention System. Vamos entender a diferença entre eles dois, básico, o design, funcionamento, conceitos, tipos. E o mais importante aqui é entender que essas são tecnologias que não costumamos encontrar nas residências, são tecnologias mais corporativas. E o objetivo é automatização de segurança, transferir do humano para a máquina, a inteligência para detectar ataques, detectar ameaças e vulnerabilidades. Dito isto, vamos lá. Como de praxe, começaremos com a nossa agendinha, falando sobre IDS e IPS. Então, a gente começa falando sobre o básico. Começamos com uma definição, falar sobre funcionamento da tecnologia e sobre design. Depois a gente vai entender a diferença entre o IDS e o IPS, ou seja, a diferença entre a detecção e a prevenção. Depois a gente fala sobre esse que muita gente que trabalha com redes já conhece o termo falso positivo, Mas nem todo mundo compreende o que é um falso negativo, ou o que é um verdadeiro positivo, ou o que é um verdadeiro negativo. Vamos entender isso durante a aula de hoje. E finalmente vamos falar sobre alguns tipos de IPS e de IDS. Tem por assinatura, por anomalia, tem diversos tipos, a gente vai entender isso aí também. Começando pelo básico, então, senhoras e senhores, vamos lá. Bom, nada melhor para a gente do que começar pelo princípio, falando do básico. E antes de tudo eu quero deixar claro que de agora em diante, até o momento que a gente fale sobre as diferenças entre IDS e IPS, eu vou usar a terminologia IPS apenas. Quando eu falar IPS, por enquanto, eu estou me referindo a ambos, IDS e IPS, porque tudo que eu falar por enquanto é uma coisa que aplica para os dois, tá? Então, por enquanto eu vou falar IPS e entendam que pode ser IDS ou IPS. Começando com a definição aqui. O IDS ou IPS, de agora em diante tratado como IPS, é uma tecnologia que examina o tráfego na rede para detectar e prevenir a exploração de vulnerabilidades. Então tem bastantes conceitos aqui e eu vou começar falando sobre esse aqui, sobre uma vulnerabilidade. Então, para redes, para quem está entrando agora no mundo de redes, isso aqui que vocês estão vendo é a coisa mais importante que existe. Isso aqui chama-se o modelo OSI. O modelo OSI. O modelo OSI é o que entrega um framework, ele entrega a estrutura de redes, para que os programadores, enfim, todo mundo que trabalha com redes possa ter um modelo. Então, tu começa lá na camada física, que pode ser literalmente pensado como o cabo ou como as ondas aí de Wi-Fi, até chegar nas aplicações. E a gente tem diversas camadas. Então, quando a gente fala de vulnerabilidades, é importante entender que qualquer uma dessas 7 camadas do modelo OSI pode ter vulnerabilidades. Beleza, ok. Vamos trazer um pouco mais para o concreto. Pegando a camada de aplicação, por exemplo. Pensa que a gente tem numa máquina, num laptop, onde vocês podem estar vendo esse vídeo agora, vocês têm coisas instaladas como o Windows 7, vocês têm coisas como o Adobe Acrobat Reader para ver os PDFs, vocês têm aplicações como Java rodando, vocês têm aplicações como o Firefox, por exemplo, o navegador. O Java está na versão 1.6, o Firefox na 2.0, o Adobe na versão 5. Enfim, eu estou falando isso porque algum momento, algum programador, e eu sou programador, sou formado em ciência da computação, então para mim é até mais fácil entender isso, mas alguém criou essa aplicação Windows 7, alguém criou o Adobe, alguém criou o Java. Algum programador botou a bunda na cadeira e programou isso aqui. E durante o processo de desenvolvimento, que pode levar anos às vezes, acontecem erros, acontecem falhas, e essas aplicações elas têm vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades são exatamente o que os hackers estão sempre procurando. Eles procuram vulnerabilidades para depois conseguir escalar um privilégio, roubar informação. Então, vulnerabilidade é isso, Ela se aplica para todas as camadas e, falando especificamente da camada 7 de aplicação, onde a gente está mais acostumado a lidar,
esses são alguns tipos de vulnerabilidades. O Java, nessa versão, tem vulnerabilidades, talvez na próxima versão, 1.7, já não tenha. O Firefox, na versão 3.0, já é diferente da 2.0. Mas, enfim, cada aplicação tem uma versão diferente e cada versão tem uma vulnerabilidade. Eu estou falando isso por quê? Para voltar para o nosso tema principal, que é o IPS e o IDS. A preocupação do IDS e do IPS é justamente essa: examinar o tráfego da rede e detectar e prevenir a exploração de vulnerabilidade. Ou seja, o hacker ele sabe que tem essa vulnerabilidade, ele tenta explorar, e o IDS ou IPS ele detecta e previne isso. Tudo bem até aí? Não sei, eu não escuto vocês falando. Vamos apagar aqui e vamos dar um passo mais adiante. Então, falamos já em outro vídeo sobre firewall, né? Eu falei sobre o firewall e como ele é importante, porque ele é como segurança da balada, que não deixa, ou deixa entrar ou deixa sair. Ele é como o portão medieval daqueles castelos, né? Que ele é muito fácil de abrir, tu pode sair, mas entrar é muito difícil. Enfim, o firewall é de fato uma tecnologia muito importante. O IDS, tradicionalmente, ele vem aqui. Fisicamente, ele vem logo depois do firewall. Às vezes ele pode até estar integrado junto com o firewall, mas né, então fisicamente ele acaba estando separado. Para ficar clara a diferença entre um firewall e um IPS, eu falo o seguinte: o firewall, ele tradicionalmente não é um equipamento muito inteligente. O firewall ele é extremamente dependente de humanos, e humanos cometem erros. Então, numa empresa qualquer, empresa X, por exemplo, a primeira coisa que o time de segurança vai ter que fazer é sentar à mesa com CRAS e CA, e eles vão ter que ir aqui, as 5 pessoas do time de segurança, junto com a diretoria e o pessoal de redes, eles vão ter que sentar aqui e vão ter que definir o que pode e o que não pode nessa rede. Pode Facebook, não pode YouTube, pode que o pessoal de engenharia tenha acesso aos servidores de finança, pode que o pessoal de marketing tenha acesso aos arquivos da diretoria, não pode. Depois de botar isso num pedaço de papel, esse pessoal vai lá para o firewall e vai implementar isso no firewall dizendo, olha, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Então o firewall ele é muito dependente de uma atividade humana. O IDS ou IPS não. Ele é uma ferramenta mais automática. Para ficar claro, vamos usar o exemplo da carta. Então, vamos supor que o João ele queira mandar uma carta para Maria, ele preenche aqui os dados dele, de endereço, coloca a estampa, enfim. O carteiro, sendo o firewall, ele vai olhar essa carta, ele vai ver que é do João, é para Maria, é desse endereço para esse endereço, e ele vai dizer se pode ou se não pode, baseado no que ele foi falado. Né? Então, falando para ele, do João para Maria pode, desse endereço para esse endereço pode. E ele vai permitir ou não. Esse é o firewall. Ele olharia para a carta e faria exatamente esse tipo de julgamento. Já o IPS tem outro tipo de preocupação. O IPS ele estaria preocupado em fazer o quê? Em abrir essa carta e olhar o conteúdo dela. Abrir o envelope, na verdade, né? E olhar o conteúdo da carta. E ler exatamente esse conteúdo aqui. E aí sim julgar se pode ou se não pode enviar a carta. Claro que o pessoal do correio não está autorizado para fazer isso, né? Mas se a gente traz agora para o mundo de redes, o que a gente tem em redes, na verdade, são pacotes. Então a gente tem pacotes que vão de um lado para o outro da rede. Da tua máquina para a internet, da tua máquina para o site da Amazon. E um pacote ele é dividido em vários pedaços. O pacote ele tem a parte que é o envelope, né? Que é o cabeçalho. Então a gente tem aqui informações do tipo: o IP X está enviando esse pacote para o IP Y. Esse pacote ele vai da porta Z para a porta W. O firewall, de novo, ele está preocupado em olhar para esse cabeçalho. O firewall ele olha para cá e fala: do IP X para o IP Y pode, da porta Z para a porta W pode. O IPS ele está preocupado com o conteúdo desse pacote. Literalmente, usando assinaturas, ele tenta comparar o que ele conhece como sendo malicioso com o que está aqui dentro. Ele compara o conteúdo desse payload, desse pacote, com o que ele entende como um ataque que está explorando uma vulnerabilidade.
Esse é o funcionamento do IPS, essa é a diferença para o Firewall. O Firewall é o equipamento mais burro, o IPS é o equipamento mais inteligente, mais automatizado, né? Vamos dar sequência então, falando um pouco mais sobre o funcionamento. Falemos, portanto, sobre funcionamento, e para tanto eu começo falando sobre Firewall novamente, para trazer mais uma diferença, né? O Firewall, ele é um equipamento restritivo, ou seja, quando tu compra ele, basicamente ele vem com uma regrinha só que fala: bloqueia tudo, não passa nada, aqui não passa nada. E aos poucos, então, o time de TI, ele vai permitindo o que pode. Ah, pode sair para a internet? Pode. Pode acessar o servidor de finanças? Pode. Pode fazer outra coisa? Pode. Então a gente vai permitindo aos poucos. Mas na essência ele é um cara restritivo. Depende muito do time de TI adicionar as permissões. Quando a gente fala de novo do IDS e do IPS, que é o nosso assunto principal, o importante do funcionamento dele é que ele já vem populado com assinaturas. Esse é um dos tipos de IPS, o mais tradicional, baseado em assinaturas, e ele já vem populado. Então a inteligência já está lá dentro. Simplificando muito, dá para dizer que o IPS, na verdade, ele é nada mais, nada menos do que uma tabelinha de duas colunas. Uma que tem os ataques que ele conhece e a outra coluna que tem a assinatura desse ataque. Então, quando a gente estava falando aqui sobre o pacote, que ele tem o cabeçalho, que ele tem aqui o payload, o conteúdo, e o IPS está preocupado com esse conteúdo, o que ele faz, na verdade, é o seguinte. Esse pacote ele entrou no firewall, ele saiu do firewall e agora ele chegou no IPS. O IPS vai olhar para esse pacote e vai fazer o seguinte. Olha, eu sei que tem esse tipo de ataque que é um browser exploit, e eu sei que essa é a assinatura desse ataque. Deixa eu procurar por essa assinatura aqui dentro. Se eu encontrar, eu bloqueio. Se eu não encontrar, tá tranquilo. Eu sei que tem essa vulnerabilidade do Windows 7 que é explorada através de um ataque que usa essa assinatura. Então eu vou lá e procuro por isso no pacote. O IPS faz isso de uma forma automática. E claro que está bem simplificado aqui, mas um IPS de verdade, ele tem alguma coisa como 16 mil, 30 mil assinaturas. Então, esse é o funcionamento do IPS. Ele já vem populado, ele vem depois do firewall tradicionalmente, então esse pacote ele vai passar pelo firewall, o firewall vai julgar se desse IP para esse IP pode, dessa porta para essa porta pode, e depois que passa pelo firewall, ele entra no IPS. E aí o IPS, de novo, ele está preocupado em olhar para a parte do conteúdo, e ele está preocupado em olhar todos esses ataques que ele conhece, que tem essas assinaturas, e procurar por isso lá no pacote, procurar por essa assinatura lá no pacote. E aí tomar ações de prevenção ou detecção, ou de permitir, né? Permitir que esse pacote entre na rede de fato. Tudo certo, pessoal? Vamos dar prosseguimento. Nesse prosseguimento, então, falamos sobre design. E para falar de design, eu montei aqui uma topologia simples de o que a gente encontra numa rede tradicional de uma empresa de médio, pequeno porte hoje. Então, a gente tem lá embaixo, a gente tem os computadores, que hoje em dia a grande maioria são laptops. Muitos deles ainda usam o cabo azul aqui, né, que vai até o switch. Nesses switches, que ficam numa sala isolada, a gente conecta os APs, os access points, que geralmente são aqueles equipamentos branquinhos que ficam pendurados no teto, e o que eles fazem para a gente é entregar Wi-Fi. Todo mundo quer Wi-Fi no trabalho hoje em dia. Tem o data center, onde a gente salva as informações, onde tem a informação do nosso salário, onde tem as informações que o time de financeiro usa para salvar e pegar a informação. O time de engenharia salva aqui também. Esses recursos de data center geralmente são aqueles recursos que a gente só tem acesso quando a gente está localmente na empresa. Tem também a DMZ. Esse é um recurso que menos pessoas conhecem, né? Numa tradução para o português, é a zona desmilitarizada. Tem razões históricas para ter esse nome, né? Sugiro que pesquisem. Mas na DMZ é onde geralmente fica o nosso servidor de e-mail, um servidor de web dessa empresa, e fica aqui espetado no firewall, né? Então aqui no firewall a gente tem a zona de outside, que é a internet, a zona de inside, que é a zona de dentro, a nossa zona de confiança, que de fato é a nossa empresa.
A zona outside, que é a internet, é uma zona que a gente costuma não confiar. E a zona DMZ, também espetada aqui no firewall, é uma zona que tem uma confiança mista, né? Uma confiança de uns 50%. Então, nesse design, onde é que a gente encaixa o IPS? Bom, começar aqui, o cenário número 1. O cenário mais comum hoje em dia é que esse firewall ele evoluiu para alguma coisa chamada de Next Generation Firewall. E isso é o que está na moda hoje em dia. As empresas querem comprar um Next Generation Firewall. E para ser um Next Generation hoje em dia, o IPS, ele tradicionalmente, né, como um software, está lá dentro do firewall. Então, dentro da mesma caixa, tu tem o firewall, que vai olhar para o IP, vai olhar para a porta, e tu tem o IPS, que vai olhar para o conteúdo, né? Então, dentro da mesma caixa, tem esses dois serviços sendo ofertados. Esse é o cenário mais comum hoje em dia. Ainda assim, existem casos de uso onde os teus switches não conectam com o firewall diretamente. Mas sim, do firewall tu vai tirar um cabo que vai conectar num equipamento físico, sim, um hardware, que é um IPS, e desse IPS a gente vai tirar um outro cabo que vai conectar nos switches. Então ele passa a estar inline, ele passa a estar dentro aí do fluxo de dados, né? Esse é o cenário também muito comum, mas mais incomum do que o cenário 1, que é com o Next Generation Firewall. Bom, além disso, além da gente querer proteger nossa borda, nossa entrada de rede, outro local muito comum de encontrar o IPS e o próprio firewall é aqui no data center, né? Então, para proteger os nossos servidores. E aí o interessante é que quando a gente olha aquelas 16 mil assinaturas, né, que a gente estava vendo muitas assinaturas, a utilidade de tu ter um IPS aqui na borda e ter outro IPS aqui no data center é que as assinaturas que tu vai usar no data center são diferentes das assinaturas que tu vai usar na borda, né? E aí tu coloca o IPS protegendo o data center. Esse é um caso de uso muito comum. E por que tu vai querer usar assinaturas diferentes? É uma questão de performance. Imagina que para cada pacote que entra no teu IDS, tu tem que comparar o pacote contra 17 mil assinaturas, 16 mil. Isso toma muito tempo, né? Porque tem que comparar uma a uma. Então, tradicionalmente, o que o pessoal de TI faz é desabilitar algumas dessas assinaturas. Porque aqui na borda, por exemplo, a gente tem uma preocupação diferente. Então, daquelas 16 mil assinaturas, a gente pode desabilitar algumas, na verdade tem umas 10 mil habilitadas, por exemplo. Agora, quando a gente vai colocar isso aqui no data center, a gente está preocupado com outros tipos de aplicações, outros tipos de vulnerabilidades, que são específicas de servidores. Então, nessa tabela de IPS de data center, em vez de usar 16 mil assinaturas, a gente vai usar umas 12 mil, por exemplo, mas são 12 mil que não são necessariamente aquelas 10 mil mais 2 mil. São outras, né? Outras assinaturas que são específicas de data center. Então, resumindo a ópera aqui, dois principais casos de uso hoje são, primeiro, junto com o firewall, segundo, como um appliance físico, uma caixa que tu compra, e um terceiro, ainda que eu nem comentei, é a virtualização, né? Então, tu compra uma instância, tu compra uma máquina virtual de um IPS e tu cria uma instância, tu virtualiza ela num servidor. Além disso, os dois principais locais de um IPS é na borda com a internet e no data center. Esses são os principais locais onde a gente implementa IPS hoje em dia. Feito! Vamos ver então agora as diferenças. Diferenças, né? Então vamos falar sobre a diferença entre o IDS e o IPS. Primeira grande diferença é a detecção contra a prevenção. E eu já vou ser um spoiler aqui. O IPS é a principal tecnologia usada hoje. Agora, é bom deixar claro que, no fundo, o IDS e o IPS eles são a mesma caixa. Ou eles são o mesmo software. A grande diferença entre eles é só como que tu coloca na rede, né? É a mesma caixa, é um único produto que tu compra. IDS ou IPS tem a ver com o método como tu implanta isso na tua rede. Quer ver? Vamos começar falando sobre o IPS e para tanto eu vou usar a cor vermelha. Quando eu for falar sobre o IDS, usarei a cor verde, ok? Então, IPS, cor vermelha.
O IPS, para começar, o deployment, a implantação, é feita inline. E isso é o que define todas as diferenças que vem na sequência. Mas o que quer dizer inline? Quando a gente pega esse design aqui que não tem IDS nem IPS, e a gente quer colocar agora o IPS, vermelho, IPS, a gente vai tirar esse cabo que está ligado do Firewall para o switch, a gente vai pegar esse cabo agora, conectar nessa solução aqui que é um IPS, e aqui do IPS a gente vai conectar isso aqui no switch. E o switch está ligando a rede inteira. Então agora todo pacote que sai de uma máquina, ela passa pelo switch, passa pelo IPS, passa pelo firewall e vai lá para a rede, para a internet. Tudo que vem na internet vai passar pelo firewall, passar pelo IPS, passar pelo switch e chegar no meu usuário. Isso quer dizer que ele está inline, ele está no meio da rede, né? Ele está aqui ligando do firewall para o switch, ele está no meio. E a vantagem disso é que agora, toda vez que esse pacote passar por aqui, a gente consegue analisar o pacote e se a gente enxerga um ataque, né, se aquela assinatura ela bate com o ataque, a gente consegue bloquear o ataque e a gente fica feliz. A diferença aqui para o IDS é que o IDS ele é não inline, ele não está no meio do fluxo. Quer dizer que a implantação do IDS é feita da seguinte forma. A gente espeta ele aqui num switch e ele está aqui no switch, né? Então agora o fluxo é o seguinte, o pacote que chega da internet, ele passa pelo firewall, ele chega até o switch, e aí no switch é feita uma cópia desse pacote, e entrega-se uma cópia desse pacote aqui para o IDS. Mas enquanto a cópia está sendo feita, esse pacote ele é entregue para o usuário final. Então é feito em paralelo. É entregue para o usuário, mas ao mesmo tempo é feita uma cópia. Para a gente poder bloquear um ataque aqui, é o seguinte, né? Esse pacote já chegou no usuário, pode ser que essa máquina esteja comprometida agora, mas vamos supor que o objetivo desse ataque seja roubo de informação. Bem, o IDS ele vai analisar o pacote, ele vai ver que é um ataque. O que ele consegue fazer é voltar atrás, mandar uma mensagem para o firewall dizendo: Firewall, cria uma regra que bloqueie a saída daquele usuário da rede. Então esse pacote não pode sair mais nenhum tipo de pacote que venha desse usuário. Agora o grande problema é que internamente aqui pode ser que já tenha sido comprometido e ele pode até se espalhar horizontalmente, né? Ele pode se espalhar pela rede e não há nada que a gente possa fazer sobre isso. Então, claramente parece que o IDS ele é pior, né? Agora, se tem gente que usa o IPS, deve ter algum motivo. Vamos explorar aqui os motivos, então, lembrando que o IDS ele está aqui, enquanto que o IPS ele está aqui, né? Ele está inline. Aqui é o nosso IPS. Falar sobre latência e delay, né? No IPS temos um problema de latência e de delay, porque esse pacote que outrora passava reto, agora ele tem que passar pelo IPS, ele tem que ser inspecionado contra 16, 17, 30 mil assinaturas e depois ele é entregue na rede. Isso adiciona muita latência, isso demanda muita performance, né? Então muitas vezes a gente tem que comprar um IPS muito mais parrudo, entenda-se caro, para conseguir manter a latência num nível tradicional. É por isso também que a gente tem que baixar a quantidade de assinaturas, que nem eu falei antes. Dessas 17 mil, às vezes a gente baixa para 10, né? A gente desativa algumas delas para conseguir diminuir a latência. Bom, no IDS nós não temos esse problema, porque na verdade o pacote ele entrou, passou reto. E uma cópia desse pacote que foi entregue no IDS, mas 0 de latência foi adicionado. Quando a gente fala sobre DOS, né, um Denial of Service, uma negação de serviço, isso é um ataque tradicional, onde eles que tentam derrubar a rede. Aqui, o exemplo é o seguinte, né? O IPS tem problema, então por isso que ele está em laranja, porque laranja quer dizer problema. Isso quer dizer o seguinte, se a gente tem algum problema nesse equipamento, né? Se esse IPS ele morre, seja porque o hardware dele deu problema, ou porque alguém atacou ele, desabilitou ele, a gente perde completamente essa conexão da rede, porque o firewall ele não está mais ligado com o switch. Não tem mais uma ligação entre ele e o switch. A única ligação é entre o firewall e o IPS e entre o IPS e o switch. Então, se tu tira o IPS da rede,
tu perdeu completamente tua conexão com o mundo lá de fora. E isso é um problema. Com o IDS, nós não temos este problema, né? Porque se ele morre aqui, se dá algum tipo de problema, tudo bem. Ele só estava espetado aqui no switch, né? E esse fluxo ele continua numa boa. Ou seja, em termos de latência e de denial of service, o IDS é melhor. Agora, falando de segurança, estritamente segurança, o IPS ele previne um ataque, sim, porque ele consegue bloquear o ataque antes dele chegar no usuário. O IDS não previne, porque ele chega no usuário e ele só pode, de repente, remediar depois. Então, o resumo da ópera aqui é o seguinte, não é? O IPS ele é inline, o IDS ele é não inline. Isso só tem a ver com a forma como a gente está implantando. Agora, falando de bom ou ruim, o IDS ele não adiciona latência, isso é bom. O IPS adiciona latência, isso é ruim. O IDS ele não permite um denial of service, uma negação de serviço, isso é bom. O IPS pode permitir, isso é ruim. Agora, falando estritamente de segurança, o IPS ele não permite que um ataque chegue até o usuário final, porque ele é bloqueado antes. O IDS ele permite, isso é ruim, porque na verdade ele chega até o usuário, mas uma cópia é enviada aqui para o IDS e ele pode até tentar remediar, mas o estrago já foi feito. Então, no final das contas, vocês podem estar pensando, bom, o IPS é melhor. Né? Agora, tem empresas que não podem se dar ao luxo de ter essa latência adicionada ou de ter esse problema de negação de serviço. Então, ainda implementam IDS. Há caso de uso para os dois. Essa é a mensagem. Senhoras e senhores, entramos aqui na reta final da apresentação e agora eu quero falar sobre algumas terminologias que são confusas e eu quero esclarecê-las. Né? Fala sobre verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. Quem trabalha com redes ou com e-mail já ouviu falar em falso positivo com certeza. No caso do e-mail, falso positivo é aquele e-mail que é bloqueado, mas não deveria ter sido bloqueado. Por exemplo, ele foi classificado como spam, mas ele não era spam. Então o usuário não recebe, o usuário reclama e a gente então vai ver e realmente ele foi marcado como falso positivo. Agora, vamos trazer para o mundo agora do IPS e vamos explicar todos eles. Em primeiro lugar, verdadeiro ou falso, isso tem a ver, true ou false, tem a ver com a escolha que o teu IPS fez. Se ele fez a escolha certa, ou seja, se ele bloqueou o que tinha que bloquear e ele não bloqueou o que não tinha que bloquear mesmo, então ele é um true. Agora, se ele bloqueou alguma coisa que não deveria ter sido bloqueada, ou se ele não bloqueou alguma coisa que deveria ter sido bloqueada, esse é o caso do false. Obviamente, true é o que a gente quer, false é uma coisa que a gente não quer da solução. Já a questão de positivo ou negativo, isso tem a ver com o pacote. Então, o pacote, ele tem duas possibilidades. Ou ele é um pacote do bem, ou ele é um pacote do mal. Tem um ataque. Toda vez que ele é um pacote do bem, ele tem que passar. Ele tem que ser um positivo e ele tem que passar. Quando ele tem um malware lá dentro, um ataque, alguma coisa, ele é um negativo e a gente tem que bloquear ele, certo? Então, verdadeiro ou falso tem a ver com a escolha que o IPS faz. Positivo ou negativo tem a ver com o pacote ser bom ou ruim. Vamos a exemplo aqui de verdade, né? Vamos começar com o primeiro caso aqui. Lembrando que o nosso IPS está aqui, né? Então, nosso IPS está aqui. Primeiro caso. O pacote ele entra, passa pelo Firewall, passa pelo IPS. A gente não detecta nada de errado lá e ele é entregue para o usuário final. Então, esse é um caso de verdadeiro positivo. Ele é positivo porque o pacote não tem nada de errado, ele é um pacote legal, do bem. E o true quer dizer que a nossa escolha foi certa. A gente permitiu ele porque, de fato, ele é um positivo. Então, a gente acertou. O segundo caso, que é o true negative, né? É o caso em que o pacote entrou, só que dessa vez ele foi barrado no IPS. O IPS bloqueou ele. Por quê? Porque o IPS detectou alguma coisa de errado. Ele detectou um ataque nesse pacote. De fato, ele era um negativo, ou seja, ele era um pacote do mal, ele é um pacote que queria causar um ataque, só que a gente bloqueou ele. Então, a nossa decisão foi certa, a gente acertou. Ele é um true negative. Toda vez que a gente faz isso, a gente bloqueia o que tem que bloquear.
e não bloqueia o que não tem que bloquear, a gente acertou. A solução é boa. O problema é quando a gente toma decisões erradas, né? Quando a gente tem um falso aqui. Ou seja, o primeiro caso do falso positivo é aquele caso em que o pacote ele é do bem, o pacote ele é um positivo, ele é um pacote do bem, só que quando o IPS analisou ele, o IPS bloqueou. Ou seja, o pacote ele é positivo, ele é do bem, não tem nada de errado. Agora, por algum mecanismo do IPS ter dado errado, ele detectou esse pacote como um ataque. E aí esse pacote foi bloqueado, embora ele não devia ter sido bloqueado. Nesse caso, o usuário vai ficar puto da cara, vai ligar para a gente de TI e vai falar: ih, temos um problema, o pacote foi bloqueado, mas eu queria receber ele. A gente vai analisar e vai ver que o IPS realmente errou. Agora, nesse caso, é um pacote do bem que a gente bloqueou. Temos um problema de produtividade aí. O principal problema nosso de segurança está nesse caso aqui. Eu vou usar agora o magenta. São os falsos negativos. Por quê? Porque esse é o caso em que a gente tem um pacote que é do mal, ele é malicioso, ele tem um ataque, ele passou pelo IPS e ele passou reto e chegou nos nossos usuários. E o IPS não tem nem ideia. Percebe que o problema aqui é o seguinte: esse é um pacote negativo porque ele de fato tem um ataque. Só que a gente tem um falso aqui porque o IPS não foi capaz de detectar isso. Ou seja, a gente tem um ataque que passou em branco, chegou na nossa rede e pode ter feito um grande estrago. O principal problema aqui é segurança. Ele passou. O outro problema é que o IPS não detectou ele como alguma coisa maliciosa. Então o IPS não vai mandar nenhum e-mail, não vai gerar nenhum alerta, porque para ele está tudo bem. Então a única forma que a gente tem de detectar alguma coisa como essa é um usuário ligar para a gente dizendo que a máquina dele está muito louca e a gente fazer uma análise forênsica para entender que teve um ataque que passou em branco. Esse é o pior caso possível. No caso do falso positivo, a gente está bloqueando alguma coisa que pode impactar a produtividade, porque era uma coisa do bem que a gente bloqueou. Agora, no caso do falso negativo, a gente não bloqueou alguma coisa que tinha que ter sido bloqueada, né? Então, esses são os casos de uso. Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, excelente. Toda vez que a gente faz isso, é uma solução fantástica. Falso positivo, temos um problema de produtividade. Falso negativo, temos um baita de um problema de segurança. Revisem isso aqui, é confuso, mas é importante saber esses conceitos. Finalizando aqui hoje, vamos acabar falando sobre os tipos de IPS. Na teoria, são 4 os tipos de IPS. Os IPS baseados em assinatura, baseados em política, em anomalia e em reputação. Reputação e política estão fora de moda, mas na literatura eles ainda são encontrados. Assinatura é de longe o principal tipo de IPS. Esse é aquele que a gente já falou. Tu tem uma tabela, de um lado tem os ataques que tu conhece, do outro lado tem as assinaturas, e para cada pacote que entra na rede, a gente compara esse pacote contra todas as assinaturas que a gente conheça, 16, 17 mil, 30 mil assinaturas, né? Já falamos sobre ele, sobre performance e alguns outros detalhes. O de anomalia não é tão comumente utilizado, mas ainda assim é o segundo mais utilizado, né? E o princípio aqui não é usar assinaturas, mas é o seguinte: imagina que teu colega de trabalho, todo dia ele vai para o trabalho com terno e gravata. Todo dia ele vai com terno e gravata. De repente, certo dia, esse cara ele vai com uma bermuda, regata e chinelo. E isso chama atenção, né? Isso chama atenção e, enfim, tu faz conjecturas em cima disso. Alguma coisa aconteceu, será que tá tudo bem? Tu vai falar isso pro chefe, alguma coisa assim. A anomalia mais ou menos é isso, né? Então o IPS, quando ele entra na rede, ele começa a analisar o que é o comportamento normal dessa máquina, o que é o comportamento normal dessa máquina aqui, o que esse servidor aqui ele comumente faz. E agora, vamos supor que essa máquina ela trafegue normalmente 10 megabytes ou megabits por segundo. E agora essa máquina começa a trafegar 1000 ou 1 giga, né? Mas 1 megabit por segundo. O IPS provavelmente vai olhar para essa máquina e dizer: opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou levantar aqui uma bandeira vermelha e vou avisar o pessoal de TI que alguma coisa deve estar errada nessa máquina aqui, pelo tipo de anomalia que ela está apresentando. É um comportamento diferente do esperado. Esse é o princípio por trás, né? A assinatura se preocupa em comparar o que a gente conhece como sendo
um ataque e já classifica como aquele ataque específico. A anomalia se preocupa em analisar o comportamento das máquinas e dispositivos da rede, e quando a gente vê um comportamento fora do normal, a gente avisa o administrador. A gente talvez não saiba exatamente o que aconteceu, mas a gente pode avisar, olha, tem um comportamento estranho aqui, por isso eu estou bloqueando o tráfego dessa máquina. Feito? Chegamos, portanto, ao fim de mais uma aula, e essa foi a agenda que nós exploramos hoje, então. Falamos sobre a definição de IPS, que ele está relacionado com evitar o ataque a vulnerabilidades. Falamos sobre o funcionamento dele, sobre o design, as diferenças entre um IDS e um IPS, o verdadeiro positivo ou o verdadeiro negativo, assim como falso positivo e falso negativo, e os tipos de IDS e IPS no final. A mensagem aqui é que uma rede corporativa tem que ter algum tipo de equipamento desses, porque ele automatiza a segurança. Ele é uma camada a mais que evita falhas humanas, de certa forma. Então eu agradeço a todos vocês pela atenção. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, eu não sei onde é que eu estou apontando exatamente, mas cliquem no botão de like, dá um joinha aí. Clique no botão de se inscrever, se é americano é subscribe, se é francês é outra palavra. Então cliquem aí, por favor. Adicionem no LinkedIn, o LinkedIn que está aqui em anexo também, está no texto da descrição do vídeo. Sintam-se livres para entrar em contato, mandem um e-mail, colocam uma reclamação. Bastante gente tem feito isso, eu agradeço para quem tem mandado e-mails até, elogiando e dando algumas dicas de feedback. Fico muito grato, espero que tenha sido de bom uso para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.